que o senhor não é ouvido, o que faz com que o sistema de justiça recuse a oitiva de Vossa Senhoria. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, ainda que algumas delas sejam repetidas do que já foi perguntado aqui. Primeiro, como é que foi o primeiro contato com o doutor Zucoloto, no Paraná? Como é que o senhor contatou esse escritório de advocacia do doutor Zucoloto, no Paraná? Meu escritório tinha diversos correspondentes em diversas cidades, e no caso de Curitiba, havia contatado ele. Ele já trabalhava há algum tempo para o meu escritório, fazendo a parte correspondente, tinha subestabelecimento em alguns casos, como eu comentei, e esse contato foi bem antes de eu ser investigado ou ter qualquer investigação em andamento em Curitiba ou qualquer lugar. No momento que o senhor começou a ser investigado, que proposta o escritório do Dr. Zucoloto fez para o senhor de benefício em relação a eventuais punições judiciais? Por exemplo, em relação à pena e em relação a valores. Não, no caso do... Eu fui a Curitiba com um outro advogado que participou das reuniões, ele era de São Paulo, e eu tinha tido aquele contato prévio em relação ao pessoal da UTC que havia comentado a questão da panela de Curitiba. Eu percebi a dificuldade do advogado, que não era de Curitiba, em levar e lidar com a negociação. Foi quando eu decidi procurar o doutor Zucoloto para que me auxiliasse. O doutor Zucoloto estava relacionado entre aqueles advogados da panela de Curitiba? No que o pessoal da UTC me passou, não. Sim. E o senhor o considera da panela de Curitiba, não? Hoje, na época, não. E hoje? Pode ser. É grande, né? Sim. Uma pergunta que eu faço para o senhor: depois que o senhor fez as tratativas com o Dr. Zucoloto, o senhor já mencionou, mas eu queria repassar, que o senhor recebeu um e-mail de 3 procuradores fazendo uma proposta de benefício a partir de uma delação premiada, correto? Quem são os 3 procuradores? Robertson Poçobon, Carlos Fernando dos Santos Lima e Júlio Noronha. O senhor não os contatou, o senhor estava em contato só com o escritório de advocacia do Zucoloto, correto? E eles te contataram espontaneamente ou não? Não, eu já havia tido contato com eles, já vinha numa série de contatos, e, por fim, saiu a minuta. E eles mandaram a minuta para o senhor? Foi encaminhada por eles ao meu advogado, no caso, o outro advogado, não o Zucoloto, e ele me encaminhou. E eu estava tratando e o Zucoloto me ajudava em paralelo, não diretamente lá nas reuniões em Curitiba. O senhor sabe dizer se outro advogado. O senhor sabe dizer se algum desses procuradores tem algum irmão advogado que atua na comarca de Curitiba? Desses 3? O senhor saberia dizer, não? Desses 3 do e-mail? É. O Robson Poçobon, acho que tem uma irmã que é advogada em Curitiba. Em Curitiba. O senhor sabe o nome dele, do advogado que é irmão do Robson Poçobon? É irmã. Irmã? É mulher. Como ela se chama? Se eu não me engano, Thaís. Thaís. Bom, o senhor sabe dizer se a esposa do Dr. Sérgio Moro seria sócia do escritório de advocacia do Dr. Zucoloto? Sim, soube que é. Como é que ela se chama, a esposa do senhor Sérgio Moro? Doutora Rosângela. Rosângela Moro. Então ela é sócia do Zucoloto que estava transacionando a delação premiada, correto? Eu não sei se ela ainda é, se era. Ao tempo ela era. Ao tempo ela era. Creio que sim. Era sócia, tá. O senhor fez algum pagamento para a pessoa jurídica do escritório do Dr. Zucoloto? Sim. Então, ela, como sócia, pode ter sido beneficiada desse pagamento, eventualmente? Sim, se era sócia na época, sim. Na distribuição de dividendos do escritório. Correto. Portanto, a esposa do senhor Sérgio Moro pode ter se beneficiado de um numerário pago como honorário por um investigado da Operação Lava Jato?
Deputado, nessa ocasião, o serviço que ele estava prestando para mim é um serviço regular, não há nada de errado, é um serviço correspondente. Sim, mas o senhor era na já questão- investigado da Operação Lava Jato. Não, O senhor eu contratei estava ele antes de relacionado na investigar, operação. quando ele prestava esses serviços. Então o senhor pagou no período anterior ao momento que o senhor foi investigado. Eu contratei ele muito antes de ser investigado ou ter qualquer situação processual em Curitiba. Certo. Mas aí Não há quando... relação entre as coisas. Mas depois o senhor foi investigado e ele foi seu advogado. Aí é outra história, eu procurei ele para me ajudar nos contatos locais em Curitiba para poder viabilizar um acordo, porque afinal o que estava se tratando ali é um acordo, não é um processo. Então, o que você chegar num acordo, um acordo natural, você precisa das pessoas que têm maior afinidade, maior proximidade. Certo. E no caso, eu entendia como ele vivia em Curitiba, de ter, né, essa proximidade. Tá. E a senhora Rosângela Moro era sócia dele. Nessa época eu não sei se era, eu sei que foi, mas eu não lembro qual o momento, eu não tenho conhecimento de qual data ela foi sócia ou não. Quando o senhor falou da atividade do senhor Zucoloto, o senhor tem conhecimento que, em defesa dele, quem saiu foi o senhor Sérgio Moro? Pela imprensa. O que ele falou? Primeiro me ofendeu, O que ele falou do senhor? que era um mentiroso, etc. E era um amigo e padrinho de casamento, se não me engano, do juízo. Do Zucoloto. Então, saiu em defesa do senhor Sérgio Moro, saiu em defesa do senhor Zucoloto, nada mais, nada menos que o senhor Sérgio Moro, correto? Correto. E eu não fiz... E não havia nenhuma menção a ele de participação ilícita, nada de minha parte no livro que vazou, nada disso. Eu nunca acusei o juiz Sérgio Moro de nada, nem nesse assunto. Esse assunto, quem tem que responder do Zucoloto adiante é o Zucoloto. Certo. Portanto, o Zucoloto, sócio da Rosângela Moro, quando foi mencionado por Vossa Senhoria, quem saiu na defesa dele foi exatamente o juiz Sérgio Moro, correto? Correto. Correto. Publicamente. Bom, publicamente, não é isso? E o acusou. Qual foi a natureza da acusação? Ele inclusive, fez uma nota, né, de resposta. Ele respondeu a reportagem em nome do Dr. Zucoloto. O senhor tem conhecimento que tem uma acusação contra o advogado Figueiredo Basto? Tomei conhecimento pelo Estado de São Paulo há poucas semanas. O senhor tem conhecimento que um doleiro disse que esse advogado cobrou para não falar de algumas pessoas dentro do processo de delação? Pelo que eu li da matéria, eu entendi que ele cobrou por dar proteção aos doleiros, não é? É isso. Portanto, não falar do doleiro, não é isso? Dar proteção ao doleiro, é isso? Que eu entendo que restou frutífera, porque Dario Messer não foi processado em Curitiba. Portanto, nos processos de delação premiados... Nenhum deles foi processado em Curitiba. No processo de delação premiada